Agora, dando continuidade, né, da nossa aula do dia de hoje, nós temos a disciplina de História. Vocês vão pegar o livro, vão abrir ele na página 4 e nós iremos falar um pouco sobre o campo e a cidade e o lugar onde a gente vive, que nós também já vimos, né? Então, o campo e a cidade, qual é a diferença? Né? Que geralmente a gente chama da área urbana e da área rural. Né? Na área urbana, nós estamos acostumados a ver casas, carros, né? Construção de pontes, de apartamentos, e entre tantas coisas, praças, museus. Já o campo, a gente vê o quê? Plantações, né? Animais, gado, entre tantas outras coisas, rios, lagoas. Né? Nós iremos estudar as diferenças entre os espaços rural e urbano. O campo ele só existe a partir do momento em que surge o seu oposto, ou seja, para existir o campo, existe também a cidade. E vocês sabem qual é a diferença entre interior, capital e o litoral? Quem sabe? O interior, nós estamos acostumados, né, a ouvir, é o lugar justamente onde geralmente tem a questão do campo, né, que nós chamamos de interior, né, onde tem geralmente fazendas, onde tem sítios, tem as plantações, esses são os chamados interiores. A capital é a cidade, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós estamos na cidade de Maceió, Maceió, capital. Nós temos a cidade de Paripueira, nós temos a cidade de Marechal Deodoro, nós temos a cidade de Barra de Santo Antônio. Então, esses outros lugares nós costumamos chamar de interior, tá? Já o litoral é aquela parte que tem a extensão do mar, né? Nós chamamos ali de litoral, certo? Então, o campo ontem e hoje. Onde fica o campo? Sempre que o Urbano encontra o avô Joaquim, ele adora conversar sobre curiosidades de antigamente, da época de seus bisavós. Em um dos passeios pela área rural de Rio Claro, Urbano e seu avô encontraram um antigo carro de bois. O senhor Joaquim contou ao Urbano que o bisavô gostava de pegar carona nesses carros. Urbano, você sabe o que é esse meio de transporte? Acho que é um carro de boi, não é? Sim, antigamente ele era muito usado pelos moradores da área rural. Vovô, campo e área rural são o mesmo espaço? Você saberia responder a pergunta de Urbano? O avô Joaquim explicou que o campo é o espaço onde estão concentradas as populações tradicionais, as áreas de produção de alimentos e matérias-primas de extrativismo diversos, de conservação ambiental e o turismo rural. No campo, os moradores estão organizados em pequenos núcleos distribuídos por grandes áreas. Então, aí ele mostra a bicha da fazenda de café na cidade do interior do Brasil, a comunidade ribeirinha do estado do Amazonas, e ele mostra também a cachoeira de conservação na cidade de Lagoinha, São Paulo. O campo é um espaço que está presente ou já existiu no município que você vive. No município, o campo compõe a área rural, e esse espaço sempre fez parte da história do Brasil. A partir da fundação das cidades, o espaço do campo ou área rural foi tendo seus limites mais bem definidos, ou seja, a cidade passou a ser vista como um espaço onde estava a administração do lugar, enquanto o campo era o espaço onde se produziam os alimentos. Geralmente, o espaço formado pelo campo encontra-se ao redor das áreas urbanas, onde estão a administração do município. Boa parte dos serviços públicos, os comércios e uma maior concentração da população no lugar de um lugar. Aí ele pede para mostrar, para a gente ver, né, a questão da imagem abaixo. Então vamos ver a imagem. Ó, vista de uma pequena comunidade na área rural de Bom Jardim, no estado de Mato Grosso. Quais tipos de produto você sabe que são fornecidos pelo campo? A história da ocupação do campo no Brasil. Urbano ficou interessado em como o campo fez parte da história do Brasil. Para explicar, seu avô lembrou-se das aulas de história que teve quando era estudante e contou uma breve história da ocupação do campo do Brasil. Vovô, quando começou a história do campo no Brasil? Essa história é muito antiga. Ela começou quando os primeiros povos ocuparam as terras brasileiras. Quais foram os primeiros grupos culturais da história do Brasil? Aí ele pede para trocar ideias, né?
com os colegas e professor e depois pintar os quadrados que trazem os nomes dos grupos de pessoas que respondem a essa questão. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar no grupo lá, no nosso grupo do WhatsApp. Quinto, em sua opinião, eles também fizeram parte da história do campo no Brasil? E aí? Né? Então, nós encerramos aqui na quinta questão. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos!